dia, boa tarde, boa noite. Bruno falando. Hoje eu trago para vocês uma obra maravilhosa que eu curto muito. Ele tem mangá e animação. Eu estou falando de Fullmetal Alchemist. Muitas pessoas que não são do ramo não curtem mangás, não curtem animes, podem não conhecer. Mas eu quero passar um pouco dessa história para vocês porque ela é fantástica, tá? Fantástica mesmo. Como vocês podem ver, eu tenho a coleção completa em revistas aqui em quadrinhos, né? Os mangás deles. Eu tenho a versão completa aqui dessa edição, maravilhosa, linda pra caramba. E eu vou me aprofundar um pouco. Eu já aviso que vai ter um pouco de spoiler, né? Mas não pretendo dar spoilers da história em si, mas sobre personagens, tá? Sobre algumas coisas assim, que me cativam nessa obra em geral. O que eu vou falar pra vocês delas, né? Eu vou falar um pouco dos personagens, que eu acho que é o ponto forte. Eu acredito ser o ponto forte dessa obra. A história é boa, não é uma história ruim, mas acredito que o desenvolvimento dos personagens é o fator master assim, dessa história. Então vamos lá, Fullmetal Alchemist. O que ela se trata? Ela é uma história, um enredo que para muitas pessoas pode parecer meio clichê ou meio ruim de conversar sobre, mas ela é sobre religião contra ciência, né? Nesse sentido de religião e ciência. Você tem muita coisa ali de fé, religião e coisas de ciências, de materiais científicos, elementos, sabe? Tudo que a ciência hoje tenta abordar, o porquê que a ciência quer superar a fé, a religião, ou a fé quer superar a ciência. Tem esse debate muito forte nessa história, e isso eu acho muito legal, é muito bacana você ver os pontos de vista da história em si. E da história do enredo no total, eu acredito que seja muito bom essa pegada. Eles conseguiram abordar de uma forma prática, que eles pontuam pontos fortes muito ruins, muito bons, das duas partes, tá? Tanto de ciência quanto de religião. Então, para quem gosta de uma coisa ao invés da outra, que tem essa diferenciação, vai conseguir entender de boa, vai curtir a história porque ela pega dos dois lados, tá? Os dois pontos de vista. Então, eu acho isso muito, muito bom. Agora eu vou falar dos personagens, que é o que, puxa, me chama muita atenção, tá? Fullmetal Alchemist. Vou começar pelos protagonistas, que são os irmãos Eric, o Edward e o Alphonse. São personagens muito bons, dificilmente eu curto um protagonista, sabe? Principalmente o Edward, que é o irmão mais velho, eles são irmãos, né? O irmão mais velho. Ele é o principal protagonista desse anime, barra mangá. E, é muito bacana o desenvolvimento dele. Porque assim, ele é um garoto, ele deve ter o quê? Eu não lembro agora a idade certa, mas deve ter uns 16, 17 anos, ali por volta de 20, talvez. Ele tá nessa faixa aí de adolescência para adulto. E ele é um cara que perdeu fé por circunstâncias que a vida causou nele. Logo no começo, já não é um spoiler grande, que tá no comecinho da história, mostra que eles perderam a família, né, a mãe principalmente que cuidava deles, eles não conheceram muito bem o pai, pouco na verdade, mas a mãe morreu, aí eles, através da ciência, tentaram revivê-la. E aí que é o começo da história, é o cerne. Eles, pra mim, né, você interpreta o quê? Como eles perderam algum familiar tão próximo, que é a mãe, o principal familiar deles, e eles jovens ainda, né, perderam muito cedo, eles perderam um pouco a fé em Deus, na situação de religião, assim, em tudo, né? Eles perderam a fé nisso, então eles recorreram à ciência. Então, com a ciência, eles tentaram reviver a mãe deles, que é o comecinho da história ali. E a partir dá errado, né? Uma coisa impossível de se fazer, deu errado ali o experimento deles, e aí é onde você começa a desenvolver a história deles. Aí falando dos irmãos, o Edward, que é o irmão mais velho, ele é fantástico, cara, eu gosto dele, é um dos poucos personagens principais de uma obra que eu curto, porque ele é um cara determinado. Ele faz a merda lá no começo dessa questão de reviver, é uma porcaria que ele acaba cometendo lá, né? Mas, ele era criança, não tinha noção das consequências, ele não conseguia entender o que aquilo podia levar, e quando a consequência vem, quando ele faz a cagada e a cagada vem com o retorno da consequência, ele fala, putz, fiz merda. Então ele entende o quão drástico é aquilo que ele cometeu e ele tenta reverter. A história dele é uma história de redenção. Não só do irmão dele, que é o principal ali, mas de todas as pessoas que ficam em volta dele. Então assim, a história do Erd é muito boa, ele vai crescendo com as falhas, eles erram muito, eles perdem muito nesse desenho, né, nesse anime. E isso é muito bacana, porque não é que o mocinho sempre vence. Nossa, ele sofre muitas derrotas. Então as derrotas vão ensinando ele a crescer. Ele cresce
mentalmente, espiritualmente também com essas derrotas. Então, ele é um personagem com desenvolvimento muito bom, muito grande. É muito bacana você ver o decorrer, né, do crescimento dele. E, cara, é um personagem maravilhoso. E o Alphonse não deixa a desejar, que é o irmão mais novo. Ele também tem uma pegada meio parecida, só que a dele não é tanto de redenção. A dele é mais de autodescobrimento. De se... Como que eu posso dizer? É meio complicado explicar o do Alphonse. Ele é meio um personagem que tenta se achar no mundo, sabe? Porque ele não se sente pertencente lá. E isso é muito legal porque você vê um irmão buscando a redenção, buscando refazer algo bom que ele fez de coisa ruim, né? Tipo, consertar o que ele cometeu. E o irmão mais novo, ele tem essa pegada de crescer, de você entender quem é ele mesmo, quem sou eu no mundo, o que eu tô fazendo aqui. Isso é muito bacana, cara. A história dos dois é muito, muito bem feita. Muito boa. Então, é muito sensacional. Aí, os personagens vão um pouco adjuvantes, mas que não são secundários, também são tão principais quanto, que é o Coronel Mustang. Cara, ele é muito, muito pica. Você tem a pegada ali, que eu falei, de religião e ciência, mas envolve muito exército, né? É um país que enfrenta problemas de guerras, de fome, de pobreza, e tem um exército que é manipulável, que faz as coisas acontecerem de acordo com o que eles querem. Então, é um enredo tão complexo, tão bom, que os personagens eles crescem muito. Você vê as motivações desse Coronel Mustang, meu, muito foda. Ele é muito bom, adoro ele. Ele também é um personagem que tem uma determinação, acho que até mais forte do que o personagem principal. Ele sabe o que quer, sabe onde quer chegar e não poupa meios. Corrigindo, ele poupa meios. Ele segue uma diretriz dele, mas ele não deixa de alcançar o que ele pretende. E, meu, tem a questão lá do Hughes, meu, que é muito pesada. Tem muitas partes muito pesadas nesse anime, nesse mangá, de tristeza, de coisas ruins acontecendo. Não é um mangá ou anime que só trata de coisas boas. Pô, pra quem conhece a história, quem leu ou quem assistiu, meu, vocês sabem de quem eu tô falando. Tem um dos personagens mais odiosos da história de todas as franquias do mundo, está nessa obra. Quem conhece, ele sabe de que eu tô falando, então você também vai ter um ódio tremendo pela pessoa que ele faz lá, uma coisa tenebrosa, mas que isso gera um crescimento dos outros personagens de uma forma tão forte, sabe, tão derradeira, que você fica, caramba, pesado, mas não vou dizer necessário porque nunca mas isso molda a personalidade dos personagens principais, principalmente. E o enredo, todos os personagens que aparecem, eles têm um motivo de estarem ali, têm as suas motivações, né? As coisas que aconteceram no passado que geram os conflitos do futuro. Então, assim, é um mangá, uma história incrível, eu recomendo muito. Falando da diferença, né? Existem dois, tem a obra mangá, que é essa que eu tenho aqui comigo, e tem o anime. O anime são dois animes. Tem o Full Metal Alchemist, que é só esse o nome. Ele não segue a história igual ao do mangá. Pelo que eu entendo, tá? Pelo que eu entendo, ele foi feito esse anime junto com o mangá. Chegou uma hora que o mangá não tinha terminado, estava em continuação ainda, o anime não tinha o que basear, né, para continuar. Então ele fez uma história paralela. Ele não é fiel ao mangá, ele é uma história diferente. E existe o Full Metal Alchemist Brotherhood. Esse sim, o que tiver o Brotherhood no nome, ele é idêntico ao mangá. A história do mangá tá no anime. Então, se você quer ver a história igual que está no mangá para animação, assista o Full Metal Alchemist Brotherhood. Ele é idêntico, meu. E a animação é bonita, a animação é bem feita, ela tem cenas de ação muito interessantes, os diálogos são muito bons, as sequências de ações que as pessoas tomam lá, todo o enredo que fica em torno ali, porque você tem o personagem principal, que é os dois irmãos, que têm lá o caminho que eles querem seguir, mas todas as subtramas, tudo que fica em volta deles, acontece ao mesmo tempo, é tão importante quanto. Então, meu, a complexidade é muito boa, sabe? Ficou muito bem fechadinho, então vale muito a pena. Eu recomendo muito assistir, eu gosto pra caramba. Lembro a primeira vez que eu vi esse anime, eu devia ter os meus 11 anos, 12 anos, sei lá, e passou na TV aberta e na época não tinha censura. Puxa, a primeira cena lá quando eu vi, tinha sangue pra todo lado, caramba, que negócio louco, nunca tinha visto na TV. Depois da censura ficou uma coisa mais leve e tal, mas como eu falei, essa questão de religião com ciência, cara, é um debate tão delicado, né, tão delicado, e eles conseguem abordar isso de uma forma muito boa. Eu gostei de ler, recomendo muito,
e espero que vocês deem uma oportunidade. Quem curta anime, se você não quiser ler, porque tem muita gente que não curte ler, então parta para o anime Brotherhood, né? Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ele é muito bom, ele é fiel ao mangá, ao material original. Você não vai perder a história dele, vai ficar muito bem contada. E é uma animação muito boa de assistir, então vale muito a pena. Dê uma oportunidade. E, eu espero que vocês gostem como eu gosto dessa história. Ela é tão boa que sempre me fascinou e espero me fascinar ainda mais, né? Porque quem sabe um dia venham coisas pro futuro. Eu acho meio difícil, a história ela tem um fechamento bom, ela não tem gancho para uma sequência, então ficou bem fechadinho. Eu acho que dá para fazer? Dá, sempre tem uma oportunidade, mas ela ficou uma história muito bem fechada, então acredito que não terá, mas é uma história realmente muito boa e quem curte animes, dê uma oportunidade que vale muito a pena. E esse é minha análise de Fullmetal Alchemist. Eu deixo esse vídeo por aqui hoje. Um beijo, até a próxima!